Então, eu gostaria de convidar a professora Paula Gabriele Benedito para dar sequência dentro dessa temática com a palestra Jovem Aprendiz, Legislação e Metodologia de Ensino Senai. Seja bem-vinda, professora. Então, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui falando hoje sobre aprendizagem, porque a aprendizagem está no DNA do Senai, nosso nome é Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Então, é o que nós sabemos fazer e é o que a gente faz com muita vontade aí, e né, mesmo com todos os desafios que a gente encontra, de tentar fazer da melhor forma possível. Então, acho que já foi muito bem contextualizado pelo Dr. Rui toda a questão de legislação em relação à aprendizagem. Fica um adendo aí relativo à necessidade de a gente estar sempre em busca aí, porque a lei da aprendizagem ela muda, né? Ela tem muitas lacunas, muitas vezes a gente interpreta ela de uma forma, então a gente tem que ter em constante movimentação e buscar aí quais são as atualizações. Eu vou falar um pouquinho então sobre a aprendizagem e sobre a metodologia que nós, do sistema Senai, sistema FIEP, utilizamos com os nossos aprendizes, né? Então, nós temos algumas diretrizes que elas são a nível de Estado e, enfim, a nível de Brasil. Nós atuamos a partir, então, das premissas que a gente fala do que o Ministério do Trabalho coloca para nós, a partir de CONAP, então, que é um documento que a gente utiliza. Lá a gente consegue visualizar quais são todos os CBOs, e quais são todas as atuações que um aprendiz pode ter dentro de uma empresa. Então, é bem importante a gente estar em consonância com esses manuais que estão todos disponíveis no site do Ministério. Mas, então, qual que é o conceito aí de aprendizagem, né, do jovem aprendiz? Então, a gente fala hoje que não é mais o menor aprendiz ou jovem aprendiz. É a formação técnica profissional ministrada ao adolescente ou ao jovem, segundo as diretrizes e bases da legislação e educação em vigor, implementada por meio de um contrato de aprendizagem. Então, como nós falamos anteriormente, hoje a gente ainda consegue, na modalidade presencial, que eu vou passar um pouco depois para vocês, colocar aprendizes, colocar alunos para começar o curso sem necessariamente já ter um vínculo com alguma empresa. Então, a gente tem essa opção de ter uma reserva, digamos assim, para as empresas, né? Na modalidade EAD, que é o que nós temos, não é possível. A gente só consegue matricular um aluno na modalidade à distância, no EAD, quando ele já tem um contrato com uma empresa. Tá? Então, a gente tem essas duas situações hoje dentro do sistema. Qual que é, então, um pouquinho aí do perfil dos aprendizes que nós temos, que talvez venha de encontro com a discussão que estava surgindo agora? Na maior parte, jovens com idade entre 15 e 20 anos. Nós temos alunos maiores de 20 anos, mas a porcentagem é menor, justamente porque a gente estava falando que aí eles já podem ser contratados, efetivados, e aí acaba o salário, sempre vai ser o que vai puxar, e eles vão preferir ficar contratados integralmente, né? Então, essa é a nossa realidade, 15 e 20 anos. Alunos de 14 anos do ensino fundamental, a gente também tem uma procura bem baixa, abaixo dos 15 anos. Nós percebemos nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, o crescimento de aprendizes do sexo feminino. Por mais que pareça uma informação irrelevante, é bem relevante a gente pensar sobre isso, principalmente porque nós atendemos municípios bem pequenos aqui da nossa região. E em municípios pequenos da nossa região, o número de aprendizes do sexo masculino era maior. Por quê? As meninas ficavam em casa ajudando a mãe e o pai, e, enfim, cuidando dos irmãos e tudo mais. E a gente percebeu que cresceu muito o número de aprendizes meninas nos últimos tempos. Então, a gente tem ficado bem contente com isso também. Estudantes de escolas públicas, nós temos aí basicamente 90%, e nós temos hoje 10% mais ou menos dos nossos aprendizes são alunos do Colégio SESI. Fora o Colégio SESI, nós não temos nenhum dos nossos alunos são de escola privada. Tá? Por que a gente tem essa porcentagem de alunos do Colégio SESI nos nossos aprendizes? A gente pratica para os nossos aprendizes, então, a partir do momento que ele passou no processo seletivo, ingressou e está trabalhando, ou, enfim, ainda não tem um contrato de trabalho, mas está naquele cadastro de reserva conosco, ele tem uma diminuição para estudar no Colégio SESI bem drástica na mensalidade, desculpa. Para vocês terem noção, um aprendiz nosso hoje do Senai, ele paga R$ 94,00 de matrícula no Colégio SESI.
né? De mensalidade, desculpa. Então, acaba sendo atrativo para ele, inclusive, se tornar um aprendiz, ficar lá no cadastro de reserva para poder estudar no colégio que ele optou, né? No caso, no Colégio SESI. Desses aprendizes que nós temos, a maioria deles contribuem com o salário na renda da família. Tá? Então, não são situações de o aprendiz trabalha para comprar só as suas coisas. A grande maioria utiliza o seu salário para contribuição dentro da família. 1%, então, do ensino fundamental, a maior parte no ensino médio, né? E aí estudam no período da manhã, da noite, enfim. Nós temos mais ou menos 3% dos nossos estudantes que estão em nível técnico, que inclusive voltam a fazer o curso técnico conosco, e 10% que estão em estudantes de graduação. Nós temos uma taxa que a gente considera bem elevada e bacana, de alunos que estão na graduação e, ao invés de optar pelo contrato de estágio, eles acabam optando pelo de aprendizagem. E é uma coisa que a gente tem feito fortemente nas empresas, de dar essa oportunidade, inclusive, de dar essa orientação. Então, acontece, às vezes, das empresas ligarem e falarem, oh, não tem onde alocar aprendiz aqui na minha empresa, né? Então, depois eu vou passar os cursos para vocês. A gente não consegue alocar, não tem onde colocar, e aí a gente vai ver e ele tem lá 4 estagiários. Então, por que não transforma esses 4 estagiários em 4 aprendizes e cumpre a tua cota, né? Então, a gente percebe que foi uma das situações que a gente conseguiu. E aí, por conta disso, a gente aumentou os nossos alunos que estão em nível de graduação, que já estão fazendo faculdade. 6% retornam para fazer outra aprendizagem conosco ou um curso técnico. Então, isso, inclusive, nosso desafio, dentro dessa perspectiva, é que os nossos alunos retornem para que eles continuem, né, no mercado de trabalho e que também eles consigam continuar estudando. Porque o que a gente vê muitas vezes é que ele faz um curso de aprendizagem e depois ele desiste totalmente de todo, né, vai trabalhar em outro lugar e desiste de estudar. Então, a gente pensa muito nessa continuidade do trabalho. E aí retorna para fazer outro curso de aprendizagem, tá? Não necessariamente o mesmo curso de aprendizagem que ele fez. E nós temos uma taxa de efetivação, que terminou o contrato, o jovem é efetivado pela empresa, passa a ter um contrato de 50%. A gente só não tem uma taxa maior aqui, porque os alunos que não são efetivados, muitas vezes, a empresa até quer efetivar, mas eles são menores de idade e a gente não consegue ter efetivação do contrato. Então, a gente tem um nível de efetivação por parte das empresas também legal, o que mostra que a aprendizagem tem, sim, valor e que é o nosso maior desafio, é mostrar que a aprendizagem não é um ônus para a empresa, ela é um investimento, é uma forma de você propagar a cultura da sua empresa, é uma forma de você investir num possível perfil que você quer para a sua empresa. Então, a gente tem trabalhado fortemente pensando nisso também. Para vocês entenderem, então, um pouquinho de como é a formulação, porque pode parecer simples a forma como a gente faz a aprendizagem, mas a gente tem que seguir diretrizes que são fortemente, né, inclusive a gente é auditado por conta disso. Então, nós temos hoje uma gerência de educação, que fica em Curitiba, que é quem nos dá apoio geral, que é, inclusive, onde fica a nossa parte jurídica em relação a orientações. Nós temos uma coordenação que fica regional, e aí nós temos também os coordenadores, que, no caso, eu sou coordenadora de aprendizagem em Francisco Beltrão, e, além disso, nós temos uma equipe que faz o acompanhamento. Então, tanto o coordenador, no meu caso, o coordenador de educação, ou o coordenador da área de aprendizagem, e a própria equipe pedagógica da unidade faz todo o acompanhamento na empresa e também na parte teórica conosco no Senai. Então, ele não fica desassistido nesse critério, né? E a nossa metodologia, então, ela é pautada nas diretrizes e na legislação vigente. Então, sempre o que tem de atualização, a gente também atualiza a nossa diretriz para saber como trabalhar. Qual que é o nosso grande desafio com a aprendizagem hoje? Fomentar a importância do programa como uma forma de garantia de direito e de dignidade e a formação, não só profissional, mas a formação pessoal. Então, muito mais do que formarmos competências técnicas, nós estamos lá pensando em formar pessoas, né? Então, a gente tem esse grande desafio, a gente leva esse desafio para dentro das empresas, a gente percebe que as empresas que elas caminham no mesmo caminho, elas pegam junto conosco lá,
tem uma devolutiva muito boa em relação aos aprendizes, então a gente fica, que passa de ser o ônus para realmente eles perceberem a importância naquele processo da aprendizagem. Nós temos, então, duas modalidades da aprendizagem que nós atendemos atualmente. A modalidade presencial. Quando que a gente atua com a modalidade presencial? Onde nós temos polo, então, por exemplo, Francisco Beltrão, Pato Branco, 2 vizinhos. Na cidade, a gente não pode ofertar a modalidade EAD onde nós temos polo. Nós só somos permitidos a oferecer a modalidade EAD onde nós não temos polo, que são os municípios ou pequenos ou longe. Tinha-se uma dificuldade muito grande quando só tinha modalidade presencial de atendimento aos municípios pequenos, porque, por exemplo, tinha lá uma empresa que precisava de 2, 3 aprendizes, tinha a prefeitura que precisava de 4 e a gente não conseguia atender essa demanda presencialmente. Então, com a modalidade em EAD, a gente consegue. Nós temos, então... fora da cidade, mas se tem polo dentro da cidade, não tem desculpa, tem que dar um jeito de levar o aprendiz para fazer lá dentro do Senai. Então, a gente tem empresas que ficam, por exemplo, no interior, lá em Francisco Beltrão. Não tem desculpa, tem que dar um jeito do transporte levar eles para fazer o curso lá na cidade. A gente não pode oferecer o EAD nessa situação. Tá? Nós temos, então, hoje, ofertando oficialmente aqui na nossa região, assistente administrativo, que nós temos diferença de carga horária, contratos de 1 ano e de 2 anos, auxiliar de linha de produção, o mecânico de manutenção, que é a manutenção de máquinas, e até estava conversando ali com a desembargadora antes, o mecânico de manutenção de máquinas, ele é um curso que tem bastante procura por pessoas que são acima de 18 ou mais, porque nessa modalidade, nesse curso de mecânico de manutenção, a gente consegue fazer contrato de 40 horas com os nossos aprendizes. Então, eles vão para o Senai todas as tardes, trabalham todas as manhãs, e aí isso aumenta a renda deles. Então, consequentemente, fica mais fácil de a gente conseguir esses alunos com mais de 18 anos para atuar nessa área, né? E o montador de equipamentos eletrônicos também. O que nós temos de uma diretriz que saiu do forno também no mês passado a partir de agora, a gente já vinha praticando essa política, mas era mais informal. Agora ela é formal, vai valer para todos os municípios. 10% da nossa carga horária, de todos os nossos cursos, elas deverão ser de forma intensiva no início do curso. O que isso significa? 10%, no mínimo 10% da carga horária daquele curso. Então, o aprendiz, por exemplo, o aprendiz vai começar a trabalhar na segunda-feira. Ele vai passar 10% dessa, por exemplo, 20 horas, 40 horas, só no Senai. Ele não vai para a empresa. Ele vai fazer um intensivo, que é uma forma de a gente preparar para que ele ingresse na empresa já tendo noções de algumas coisas. E aí, o que a gente costuma ter de política com as empresas que a gente atende, dentro da nossa metodologia? Procurar as empresas que a gente vai atender, pedir qual é o perfil que você espera, o que é que você acha que para essas vagas que você está ofertando você precisa ter de conhecimento básico para essa pessoa, porque às vezes desmotivava, porque o aprendiz entrava na empresa sem saber nada, não tinha um padrinho, às vezes, um tutor lá, e aí acabava desmotivando o seu trabalho. Então, agora a gente já prepara eles para quando eles vão entrar no mercado de trabalho. E aí a aprendizagem EAD também em assistente administrativo. É a única aprendizagem EAD que nós temos no Paraná todo, regulamentada EAD é o assistente administrativo. Como que funciona? Durante 2 horas, em 2 dias da semana, ele tem acesso a portais. E aí, por mais que seja EAD, por mais que seja distância, a gente não esquece que ele existe, né? Mensalmente, a gente faz visitas. E a cada 3 meses ele tem uma aula presencial, que é rever todo o conteúdo que ele viu e a gente tirar as possíveis dúvidas que eles tenham. Então, a gente tem esse acompanhamento constante, mesmo que seja a aprendizagem à distância, porque a gente tem que ter esse cuidado também do que está sendo feito e de como, inclusive, está sendo o trabalho dele na empresa, né? Porque, muitas vezes, só abrir o curso e deixar que aconteça não vai ter a efetividade que a gente gostaria que tivesse. A nossa metodologia, então, de trabalho para o Senai, a gente trabalha com base nas competências que são mobilizadas pelos conhecimentos, pelas habilidades e pelas atitudes, né? E aí, então, a gente pega a partir do CONAP e dos planos de cursos que nós temos,
Fundamentos técnicos, então nós temos um plano de curso, ele é estabelecido, ele é o mesmo para o Paraná inteiro, é um itinerário. Então, se o aprendiz ele vier estudar em Pato Branco, ou se ele for estudar em Curitiba, ele vai ver as mesmas disciplinas, é um padrão. Então, não é, eu acho que para assistente administrativo a gente usa isso, é padronizado para todas as unidades, né? Como que é feito esse plano de curso? Isso é bem interessante para a gente analisar que realmente a gente está a fim de contribuir nesse processo. Então, não é o Senai que decide sozinho quais são as disciplinas ou as competências que esse aprendiz precisa ter. Tem uma reunião, que ela é um comitê setorial. Então, nesse comitê setorial estão esfera pública, Senai, pessoas do Senai, e também possíveis, enfim, empresários que queiram participar, que são convidados a participar. E é esse comitê setorial que vai falar para a gente, ó, para o mecânico de máquinas ou para o assistente administrativo, nós esperamos essa competência, ele tem que ter esse conhecimento, ele precisa ver segurança do trabalho, ele precisa ver saúde do trabalhador, ele precisa ver informática. Então, é esse comitê setorial aqui que vai nos falar qual é o perfil de saída, de entrada, de saída, e quais são os conteúdos que esses nossos alunos vão ver, né? Então, é bem mais amplo do que a gente possa imaginar aí. Depois, a gente vai desenhando, então, o perfil profissional que a gente espera desse aluno. Aí vem para o desenho curricular, que são as disciplinas deles. E aí, depois, então, a gente faz a oferta formativa da aprendizagem, que hoje, para a gente conseguir atender toda a demanda que vem, nós fazemos processo seletivo, tá? Que, como a gente falou antes, a gente tinha turmas de... Nós temos 20 vagas para 165 candidatos, por exemplo, hoje em algumas turmas lá. Então, a gente tem demanda. O que acaba acontecendo aí no meio? A gente abre as vagas, coloca uma turma de lotação máxima lá, né? 30, 35 aprendizes. Desses 30, 35, 15 estão trabalhando e os outros 20 não estão. E aí a gente abre justamente esse cadastro de reserva, essas vagas de reserva, porque as empresas nos falam que elas não conseguem contratar aprendiz. E a gente vai lá e abre uma turma com 35 alunos. E aí depois a empresa faz o quê? Prefere pagar a multa para o Ministério do que contratar os nossos aprendizes. E aí, quando ele entrou num processo, no programa de aprendizagem, ele pensava que o quê? Que ele ia ter teoria e prática. E quando ele passa a ter só a teoria e vê que ele não está sendo absorvido pelo mercado de trabalho, ele desiste. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a isso, né? Inclusive, a gente estava comentando antes, talvez, fazer uma ação dessa lá em Francisco Beltrão também, para a gente fomentar a importância disso para as nossas empresas da nossa região, que não adianta a gente colocar um monte de aprendiz lá só para fazer de conta que a gente vai contratar eles e, no final, a gente não contratar, eles veem que eles não têm local no mercado de trabalho, vão para 3 entrevistas, não passa nenhuma, e aí a empresa vai lá, paga a multa para o Ministério e não contrata os nossos aprendizes. Então, é uma luta que a gente tem feito aí constantemente para a gente tentar. Da mesma forma em que nós temos turmas que começaram com 2 trabalhando, que é uma situação dos Correios que a gente atende, a gente tem uma situação com os Correios a nível nacional. 2 dos Correios começaram trabalhando, era uma turma com 27 alunos, hoje todos trabalham. Então, né, a gente vê as 2 situações aí para a gente atender também. Então, são desafios que a gente vai encontrando ao decorrer do percurso também. E de que forma a gente faz a aprendizagem acontecer? Então, óbvio que essa é uma metodologia que nós utilizamos, justamente para a gente tentar diminuir o número de alunos que desistem e aumentar o número de interessados na aprendizagem, a gente acaba mudando alguns critérios. Então, há 6 anos, quando eu entrei no sistema, a gente trabalhava muito ainda com a metodologia tecnicista, e hoje a gente já trabalha com uma metodologia mais pautada nas competências comportamentais dos nossos alunos, porque a gente sabe que o que o mercado de trabalho pede é isso, né? Então, pensando nisso, a gente acaba, então, destinando, ele tem a carga horária destinada já corretamente, então, quando ele entra fazer um curso de aprendizagem, ele já sabe quais os dias ele vai para a empresa e quais os dias ele vai para o Senai. É bem definido isso, inclusive tem que estar no novo contrato de trabalho, agora foi atualizado o contrato de trabalho com as informações, como o doutor Rui falou, tem que ter lá no contrato descrito que dia que ele vai para a empresa, que dia que ele vai para o Senai, quantas horas ele faz, qual é a carga horária dele. Então, tudo isso está bem definido e ele tem
total esclarecimento disso tudo quando ele entra no curso e na empresa, né? Basicamente, o que nós fazemos é 2 dias no Senai e 3 dias na empresa. Então, a gente vê que é o que mais tem resultado aí assertivo nas nossas ações, fora o mecânico, que aí é um curso um pouco maior, que são 4 dias por semana na empresa, 5 dias na empresa e 5 dias no Senai também, tá? Como que a gente avalia o desempenho desse aluno? Ele é avaliado tanto pela parte prática dele, quanto pela parte teórica, né? Então, a gente tem acompanhamento nas empresas, nenhum desligamento passa ou é feito sem nós termos todo o acompanhamento. Então, a empresa, às vezes, desliga lá e fala, quero desligar o aprendiz, porque não tem desempenho. Mas algum dia você me falou que ele não tem desempenho? Não. Então, não podemos desligá-lo. Então, a gente vai rever a situação, nós vamos acompanhar, vamos entrar em contato com a família. Não existe aprendiz que não esteja estudando no ensino médio ou no ensino fundamental também. Tá? Tem que estar estudando. Se ele não terminou, ele tem que estar estudando. Então, hoje, o que nós temos a cada 3 meses, a gente pede para levar declaração de frequência na escola. E se está faltando muito na escola, a gente entra em contato para saber o que está faltando também. Então, a gente tem feito esse acompanhamento lá também. E a gente colocou, nos últimos 2 anos, nós modificamos todo o nosso sistema de gestão escolar e agora, obrigatoriamente, todo aprendiz tem que ter um tutor na empresa. Tá? Então, quando eu vou matricular um aprendiz, que ele vai para a fase empresa, tem que ter um tutor na empresa, tem que ter alguém responsável, tá o nome, tá o CPF, tá tudo daquela pessoa lá, e é essa pessoa que vai ser o padrinho desse aprendiz da empresa. Então, é a ele que ele vai recorrer, é ele que a gente vai procurar para fazer a avaliação de desempenho. Nós temos uma avaliação de desempenho que ela é padronizada, então a gente aplica lá com os aprendizes. Então, todos os nossos aprendizes são acompanhados pelos nossos profissionais e também pelo tutor dessa empresa, que muitas vezes o que acontecia é que sobrecarregava tudo para o RH, e o RH não dava conta de todos os aprendizes. Então, agora, cada um tem um tutor. Quase sempre é aquela pessoa que está lá trabalhando no setor junto com aquele aprendiz. Não existe um limite, só que o que acontece? Quando eu faço a inserção dele, eu avalio em qual setor ele está. Então, por exemplo, se ele está no setor de manutenção de uma empresa e o tutor dele, alguém do RH, tem alguma coisa de estranho nisso, então a gente pede que seja alguém da manutenção. A pessoa do RH vai ajudar a gerenciar, mas quase sempre a gente tenta cuidar disso para que realmente, até para que as pessoas observem a necessidade, né, de acompanhar esse processo de aprendizagem. Mas não tem um limite de tutoria, não. Como que a gente faz, então, a nossa metodologia acontecer? Como é que a gente faz para querer que os nossos alunos fiquem lá conosco e para querer que eles sejam efetivados, enfim, né, e tenham empregabilidades caso não sejam efetivados? Então, nós trabalhamos com formulários padronizados, um deles é situações de aprendizagem, nós temos alguns projetos de integração entre Senai e SESI, né? Então, a gente integra os nossos alunos, coloca aluno de curso técnico, trabalhar com ensino médio, que coloca com aprendizagem, então a gente vai fazendo essas trocadinhas. Visitas técnicas, a gente percebe que é uma forma, inclusive, de estimular eles a não desistirem, principalmente os que não estão trabalhando. Uma coisa que a gente tem muito cuidado é profissional, a gente contrata professores que são específicos daquela área para trabalhar com os nossos aprendizes. A gente não contrata qualquer pessoa para trabalhar com eles, porque a gente vê que acaba não tendo noção entre teoria e prática. E a nossa ideia é justamente que eles tenham noção da prática. Então, eu, pessoalmente, tenho um cuidado imenso em quem eu vou colocar para trabalhar com os meus aprendizes, justamente porque a gente quer que forme específico, né? Quanto mais específico for, mais ele vai conseguir atender. A gente trabalha com atividades práticas também, né? O desenvolvimento das competências comportamentais, isso é bem forte, inclusive a gente cobra algumas regras, algumas posturas, algumas situações que a gente sabe que são necessárias para o mercado de trabalho. A gente tem os desafios, nós temos um programa de trilha de inovação, então a gente trabalha bem forte com eles a questão da inovação, porque a gente percebe que a gente estava falando antes ali, né?
tecnologia chama a atenção dessa gurizada. Então, vamos colocar eles pensar. Depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos ali. Vamos colocar em desafios, em programas de inovação, para movimentar a cabeça desse pessoal e eles quererem ficar, né? E a gente faz uma educação com sentido e propósito. Então, tudo que a gente faz tem que ter, né? O coração tem que palpitar, a gente tem que pensar realmente nisso. E a gente pensa muito forte na forma como a gente faz a aprendizagem. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, que são exemplos de projetos que nós temos, que a gente fundamenta. Inclusive, aqui eu estava passando, tem uma empresa aqui, né? Empresa Júnior. Nós temos a mini empresa lá, né? É um programa que veio de Curitiba. A gente aplicou esse ano em Beltrão. A nossa equipe aqui estava no início do produto. Então, tudo que eles estudam aqui, nós estudamos como abrir uma empresa, como fazer fluxo de caixa. Tudo que eles veem, eles colocaram na prática na mini empresa. Inclusive, eles são responsáveis pela produção, pela compra dos produtos, pelo planejamento e pela produção. Eles vendem esse produto e o lucro não fica para nós, fica para a empresa deles. Tá? Da mesma forma que a gente não dá nada, eles que têm que se virar em como eles vão comprar. Eles vendem as ações, eles vão em busca, fazem todo o marketing. E cada um tem um papel bem definido nessas estratégias. Então, aqui nós temos um aluno que é da mecânica de máquinas. Ele faz faculdade de sistemas de informação. Ele foi um ex-aluno nosso do Colégio SESI, um ex-aluno nosso do curso técnico em informática. Voltou para fazer a aprendizagem agora conosco. E como ele trabalha com sistema, ele ficava responsável por toda a parte de marketing digital da empresa deles. E aí, aqui, a nossa celebração final, nós ficamos... A nossa mini empresa ficou campeão na nossa regional aqui, com o prêmio de gestão de pessoas. Então, é algo que a gente vê que realmente dá certo que a gente faz. Daqui, boa parte dos alunos que estão aqui são Colégio SESI, curso técnico e o pessoal da aprendizagem. Todos os cursos da aprendizagem participaram e todos estão integrados, e os feedbacks mais legais que a gerência passou para nós, o que teve foi: é legal participar porque a gente conhece alunos do Colégio SESI. É legal eu participar porque a gente aprende o que é o curso técnico. Então, a gente vê que essa troca tem muita diferença. E a última ação que nós fizemos, que deu muito certo com a aprendizagem, que a gente viu que já pediram se podem participar de novo, que é uma outra política que a gente tem, que é o Grand Prix da Educação, é uma tentativa. Nós convidamos as empresas parceiras da nossa região para assistir os desafios. Então, nós temos empresas lá que são parceiras mesmo no programa de aprendizagem, querem fazer diferente. E aí essas empresas foram avaliar os nossos aprendizes e premiar os nossos aprendizes. Então, essa é uma metodologia que a gente utiliza para desenvolver. Eles ficaram no Grand Prix de Inovação, eles ficaram 2 dias inteiros, imersivos, resolvendo um problema, fazendo canvas, né, que é um modelo de negócio, prototipando, lançando na plataforma esse projeto, e eles tinham 2 minutos para apresentar para essa banca de empresários, né? E a melhor ideia ganhava a premiação. E aí agora a gente tem a oportunidade da equipe que ficou em primeiro lugar e concorrer na fase estadual em Curitiba com outras unidades também. Então, é uma das formas todas as formas que a gente utiliza para movimentar os nossos aprendizes e para fazer diferente aí com eles, né? Muitas vezes eu também escuto o outro lado e algumas pessoas falam: mas não adianta convidar a empresa porque a empresa não vem, a empresa não participa. A empresa vem sim, né? Das que nós convidamos, todas estão ali avaliando os nossos alunos. E o feedback é muito legal, porque o que eles falam: olha, a ideia de trazer a empresa para participar desses momentos conosco é que eles olhem para os aprendizes e falam: ó, tem gente boa lá dentro pensando e realmente estudando, se dedicando, e que vai fazer a diferença. São essas pessoas que vão fazer a diferença no que a gente espera para a empresa depois, né? Então, a gente sabe que a gente já mudou, o mundo mudou, e a gente está aí justamente para fazer diferente com esses jovens, com esses adolescentes, propiciar talvez um acolhimento diferente, uma situação diferente. Muitas vezes os professores, né, alguns professores, eu fui dar um curso para alguns professores, eles falaram assim: ah, mas eu não sou mãe e pai, mas qual que é o problema de você ser referência para um aluno? Nenhum, né? Muito pelo contrário. Então, quando a gente vê que a gente se torna referência, que os alunos preferem passar
mais tempo na escola do que em casa, significa que a gente está fazendo um trabalho certo. Quando eles não se importam de ficar lá 8 horas por dia, 16 horas por dia, levando lanche de casa para almoçar, para ficar lá, é porque a gente está fazendo algum sentido diferente na vida desses adolescentes. Então, a gente trabalha dentro do sistema bem fortemente em relação a isso. Então, aqui tem uma outra demonstração dos nossos alunos técnicos e aprendizagem. Eles aprendem toda a parte técnica de desenho, enfim, automatizado também. Então, essas são algumas metodologias que a gente utiliza dentro da aprendizagem para compartilhar com vocês. A mensagem que a gente deixa é que, embora seja difícil, acredito que não seja impossível, né? É uma sementinha que a gente vai plantando, é algo que a gente faz com muito gosto dentro do sistema, é algo que a gente realmente dedica tempo para fazer isso, para fazer diferente. E a gente está aí para, enfim, em parceria, tentar fazer da melhor forma possível. 100% a gente nunca consegue fazer, mas a gente consegue aí com parcerias e sempre com, né, ambos os lados. Bom seria se todos quisessem chegar até nós e falar, eu quero fazer aprendizagem. Mas, infelizmente, não é assim, né? Mas a gente pode ir plantando uma sementinha de que talvez isso aumente, né? Essa vontade aí por se tornar um aprendiz, por visualizar essa necessidade, enfim, que as empresas também invistam no que a gente tem de melhor, que é o nosso futuro, né? Então, a gente fala de longevidade hoje, a gente falou de qualidade de vida do trabalhador, mas a gente precisa pensar nesse aspecto do que a gente realmente tem feito para proporcionar tudo isso para todos eles, né? Então, fica aí minha contribuição para o dia de hoje. Espero que tenha...